Marina, desculpa, mas eu não entendi. Nós precisamos aguardar mais um pouquinho, é isso? Não, já temos quórum e já está gravando a reunião. Tá certo, então. Boa tarde para todos. Sejam todos bem-vindos à nossa plenária. Mas antes de dar continuidade, eu quero pedir a colaboração de vocês, na verdade, eu estou com sintoma de dengue, ainda estou bem grave com os sintomas de dengue. Eu estou, nesse momento, com mas muita dor de cabeça. E eu estou com uns acessos de tosse. Então, por isso, eu faço questão de participar da plenária. E eu pedi para o Rafael que ele me ajudasse na condução desta plenária. Se for a contento de todos, se puder ser assim, eu agradeço, mas eu vou ficar na plenária. Mas é que realmente eu não estou me sentindo bem. Essa dengue está acabando comigo. Pode ser, pessoal? Pode ser, sim. Pode ser, Rafael? Pode Com fazer sim, certeza, com certeza. Assim, eu peço desculpa para vocês, eu faço questão de participar da plenária, mas realmente eu não estou em condições assim. Eu estava de atestado até sexta-feira, passei sábado e domingo com muita febre, e eu realmente tô sem cabeça, assim, daqui a pouco me dá um acesso de tosse, eu falando, vai me dar um acesso de tosse, eu já tive umas 2 crises sentada aqui. Então, aí vai atrapalhar, tá? Fica Eu tranquilo. agradeço a atenção de vocês. Pode conduzir, Rafael, por favor. Ok. Agradeço mais uma vez. Boa tarde, pessoal. Vamos seguir, para não tomar muito tempo de todos. Deixa eu pegar a pauta. Vamos lá. A pauta de hoje, iniciando faltas e justificativas, a ata 12 do 1, nomeação de conselheira suplente, do Fórum Municipal dos Trabalhadores, nomeação de conselheira representante não gov do Citrampa e nomeação de conselheira Daniela Freitas, representante não gov da PAI. Aí, questões da comissão de financiamento. Com detalhe na pauta, tem ali criação de comissão de eleição, não é um item da comissão de financiamento, tá? Isso é um item geral, da mesa diretora, talvez, poder colocar. E comissão de normas, regulamentos, também tem alguns pareceres. Inicialmente, gostaria de indagar se alguém tem algum item para adicionar à pauta. Ô, Rafael, Oi? a Solange havia se manifestado no nosso grupo do CMAS a intenção de falar sobre o seminário da FECAM. Ela gostaria que isso fosse uma inclusão de pauta. E eu gostaria que incluísse, se der tempo ainda, né, de incluir a viabilidade de repente fazermos alguma plenária de modo presencial. Ok. Nos 2 pontos, então. Dito isso, permaneça como estão, aqueles que forem favoráveis à pauta. Quem discordar, por favor, se manifeste. Nenhuma discordância, está aprovada a pauta do dia. Vamos, então, para faltas justificativas. Marina, tem alguma coisa? Não. Não? A ata do 12 do 1 e 1 de... perdão, 12 de 22 e 1 de 23. Alguém tem alguma correção a fazer nas atas? Nenhuma manifestação? Bem, quem for favorável, por favor, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Estão aprovadas ambas as atas. Nomeação da conselheira suplente do Fórum Municipal dos Trabalhadores, Gabriela Girardi Hall. Da conselheira Reginalda Souza Pinto, representante do Citrampa, e da conselheira Daniela Freitas, representante não governamental da PAI. Isso, bem, que eu me lembro, não precisa de aprovação, né? Um informe, acho que né, Marina? Ou precisa de aprovação? Informe. Só que a da Daniele e da
E da Reginalda é só de comissão, tá? Elas já tá. estavam, e da Gabriela não, ela tá sendo para conselheira. Tá, obrigado pela correção. Uhum. Está aqui na comissão de normas, eu só li o início. Perfeito. Bem, então todo mundo ciente sobre as comissões. Quem tiver de acordo, por favor, permaneça como estão. Se tiver alguém em desacordo, se manifeste. Estamos querendo debater. Nenhuma manifestação. Estão aprovadas as nomeações para as comissões e para representante no conselho. Adiantando, então, seguindo, vamos para a comissão de financiamento. Temos plano de aplicação 2023, demonstrativo de serviços 2021. São esses dois itens, né? Eu estou com a ata em aberto. Se vocês me permitirem, eu posso ler o resumo da ata. Quer dizer, fazer um resumo breve, nem ler, né? Um resumo breve aqui do trabalho que a comissão desenvolveu. A comissão ela trabalhou esses 2 pontos com referência ao primeiro item da pauta, que é o plano de aplicação 2023. A comissão não viu com estranheza nenhum elemento e concordou e colocou um parecer favorável pela aprovação do plano de aplicação de 2023. Só para quem pode ter alguma dúvida, o plano de aplicação ele se refere a uma proposta orçamentária, né, quanto que existe de proposta de recursos para aplicar ao longo de 2023, e os valores que estão quais as finalidades de valores. Então, tanto para a cesta básica, tanto para tal serviço, tanto é para insumos, tanto é para impressoras ou material de consumo, material permanente, enfim. Então, faz essas alocações. Os planos estão todos no Drive, para quem quiser observar. Lembrando, o plano ele trabalha em cima de uma proposta orçamentária. Então, caso ao longo do ano se verifique que algum recurso não foi utilizado, não precisou ser utilizado, o gestor, então, ele pode pedir para realocar isso em outro item, que nós já aprovamos agora. E aí vem para nós, a gente faz uma nova apreciação. O mesmo também pode ocorrer caso o recurso que está elencado seja insuficiente, por exemplo, cestas básicas. Vamos dizer que nós temos um aumento repentino de cestas básicas, de consumo de cestas básicas, e elas se esgotem em outubro, ou estejam para se esgotar em outubro. Então, o gestor pode pedir um acréscimo tanto na prefeitura, uma suplementação tanto na prefeitura, e informar aqui, solicitando que essa suplementação seja gasta com novas cestas básicas. Então, estamos aprovando aqui, a comissão, né, se deu um parecer favorável pela aprovação do plano de aplicação como ele foi apresentado. Gostaria de colocar em aberto para discussão, caso os conselheiros tenham alguma dúvida, e também os demais membros da comissão queiram se manifestar sobre esse item. Nenhuma dúvida dos conselheiros sobre esse item? Tá. Então, peço a gentileza de inverter ali na pauta e a gente votar esse primeiro. Aqueles que forem favoráveis, vou colocar, esse como é uma questão financeira, eu vou colocar por escrito, só um segundo. A gente vai fazer a votação ali no chat. Tá? Aprovar. Então,
Gente, coloquei no chat aprovação do plano de aplicação 2023. 1 é sim, 2 é não, 3 é abstenção. Está aberta a votação. Por gentileza, se posicionem ali no chat. Pessoal, algumas pessoas estão mandando mensagem direta para mim. Vê ali no chat para colocar para o grupo todo, tá? A Ana Paula e a Estela mandaram direto para mim a mensagem. E aí a Marina não consegue visualizar, tá? A votação. A Marina só me avisa, por gentileza, quando tiver encerrada a votação. Alguém deixou de votar? Eu não votei. Pronto. Oh, eita, Foi aprovado, tá bom? Tá. Ok. Acho que a Regi levantou a mão ali antes, colocou a mãozinha e tal. Não sei se a Regi quer falar alguma coisa. Então, Regi. Regi, deixa se manifestar. Acho que não. Tá. O segundo item, então, da pauta da comissão foi o demonstrativo, né? Demonstrativo de Serviço do Governo Federal 2021. Também está lá no Drive. Então, o demonstrativo, a comissão iniciou pela apreciação do demonstrativo. Restou dúvida sobre a pactuação, que ele coloca famílias e indivíduos de população de rua. Tem uma informação que está estranha, é o número 100, e está quantidade executada. Coloca que pactou-se atender 100 pessoas ou famílias e estaria ali como 0 na executada. O mesmo para acolhimento de idosos. Acredito que isso seja algo a corrigir. Não veio uma resposta sobre isso. Não sei se a gente indagou também esse item. Mas, enfim, o que a gente indagou, se eu sei, o item 2 do parecer, gente, o parecer do conselho são uma série de perguntas, tá? Que está no Drive para vocês verificarem como a comissão se colocou para responder. Nos surgiu uma dúvida no parecer com relação ao item 2. O item 2, ele está da seguinte forma: a execução dos recursos cofinanciados pela União foi realizada conforme as normas que regulamentam a utilização dos recursos destinados aos serviços e programas? Ou seja, eles estão indagando se o recurso que veio, o recurso federal que nos chegou, foi utilizado dentro das normas que prevêem para a sua utilização. Então, nós ainda solicitamos para a Marina recuperar as atas da Comissão de Financiamento, também as atas das plenárias de 2021, e verificar se existia alguma contestação do Conselho de alguns empenhos pagos. Ela verificou que houve uma contestação de 6 empenhos pagos. Tá? E estes empenhos, então, nós questionamos a gestão para verificar se o pagamento destes, referente a esses empenhos, utilizou recurso federal, ou municipal, ou estadual. A Luísa, ela teve uma reunião agora, ela está numa outra reunião, não conseguiu participar, então ela me entregou aqui um documento sucinto aqui, só informando. O empenho 1124, ela utilizou recursos do Estado. Tá? O empenho
1299, que foi da alta complexidade, acho que para medicamentos na época, utilizou recurso federal, e os empenhos 1228, 1229, 1230, 1231, que foram para aquisição de kits de primeiros socorros pelos serviços de convivência, esses também utilizaram recursos federais. Tendo em vista esses elementos, isso já passou em plenária, enfim, acho que nos cabe, então, colocar como resposta que não houve, não seguiu completamente as normas, né, da aplicação dos recursos, e aí, na resposta do parecer, responder empenhos realizados nas datas referentes aos meses tais, pode, acho que numerar esses empenhos e colocar os valores referentes a eles na resposta, Marina. Talvez colocar copiando e colando ali, se a caixa de texto permitir, a descrição do que foi pago, né? Que dá para pegar no próprio empenho, que vem o histórico da descrição, e colocar lá, empenho 12,99, vai estar o histórico do que é aquele item. Copia e cola e coloca o valor referente. E fazer isso para esses 5 itens de empenho que utilizaram recursos federais. Acredito que, não sei se tem quem mais está aqui da comissão de financiamento, acho que é isso, né? Me parece. A Cláudia, se puder lembrar, acho que é nessa linha, né, Cláudia? Enfim. Mesmo. Perfeito. Então, esse é nosso posicionamento para o demonstrativo de 21. O único elemento que saiu, que é, vamos dizer assim, todos os elementos estavam cumprindo as regras, enfim, tudo razoável, só houve esses elementos de empenho com recursos federais que não foram aprovados pelo Conselho, por entender que estavam relacionados a medicamentos, enfim. Então, a comissão, ao meu entendimento, coloca-se para esse modelo para aprovação de parecer. Ok? Alguém gostaria de fazer colocar alguma questão, ou fazer algum apontamento, ou alguma divergência? Acho que não, eu vou colocar aqui, pronto. Vou colocar no chat também, gente. Tá? Aprovação do parecer demonstrativo, Serviços do Governo Federal, 2021. Sim, ou seja, aprova o parecer como a comissão deliberou. Não aprova o parecer. 3, abstenção. Então, peço que se manifestem no chat. Todo mundo já votou? Temos 9 votos. Pessoal?
Falta alguém votar? Está aprovado, tá? Aprovado? Ok. Dando, então, prosseguimento. Criar a Comissão da Eleição da Sociedade Civil do Conselho Municipal de Assistência Social de Palhoça. Esse ano nós teremos eleição, né, nós temos que mudar a gestão do Conselho. Os governamentais, eles já têm suas vagas, e aí os profissionais eles são indicados pelas secretarias. A eleição em si, ela diz respeito às vagas não governamentais. E, para isso, é necessário revisar o processo eleitoral, onde as instituições vão se colocar para serem votadas, indicando ali seus representantes, e vamos ter aí um dia de votação, enfim, para a escolha desses representantes. Para isso, deve ser organizada uma comissão, e é essa comissão que nós precisamos constituir. Marina, tu tem mais detalhes dessa comissão? Se eu não me engano, são 3 membros, e não sei se me confundi, mas os 3 têm que ser não governamentais? Como é que era? Isso mesmo. São necessários 3 membros e não governamental. Eu falei com o Nizar, né? Ele ficou de pensar sobre, porque a pessoa que for eleita, ela não pode participar do conselho. A pessoa que vai ser da comissão, né? O membro da comissão não pode ser eleito. Então, o Nizar, no caso, ele já não poderia participar, porque ele já participou do biênio 2021 a 23 e o anterior também. E, no caso, a Mara também, eu não conversei com ela ainda, mas só são eles, que a Mara e a suplente dela, a Lívia, e o Nizar, que são os não govs que não poderiam participar mais. É claro, pode ter outros não governamentais que não queiram mais participar também, né? Eles podem participar dessa comissão. Sim. Então, desculpa, só para recapitulando, você citou Nizar, A Mara Mara e a Lívia, que é e a a Lívia. suplente da Mara. Tá. Você chegou a falar mencionou do Nizar ficou de pensar, já está bastante atarefado, sei. Eu só falei Chegou com a o falar... Nizar, só com o Nizar, não falei com mais ninguém. A Mara e a Lívia estão aqui na reunião? A Mara está. Eu Tá. estou. Mara, você poderia participar dessa comissão? Qual é a comissão que tu está falando? É comissão de eleição. Eleição... Bom, eu não sei como funciona, né, Rafael? Sim, sim. Não, isso, assim, o trâmite, a documentação que tem que ser feita, aí a Marina vai auxiliando, vai passando as etapas. O trabalho da comissão, ela é muito mais voltada a apreciar essa documentação, falar um ok, a gente traz a plenária, dá um ok também, e estar no dia da eleição para garantir a lisura, né, do processo. Então, ela o dia que eu quero dizer, assim, a eleição ela dura 2 horas, mais ou menos, e a gente vai, acho que da última vez foi online, né? Uma coisa assim, poderia até tentar de refazer desse modo, se não a gente faz presencial. Eu posso conversar com a Marina, posso sim, depois conversar com ela, né? E a tua suplente, será que conseguiria também, Mara? Ela estava para sair, ela já não queria mais. Então, se ela pudesse participar só para permanecer, para talvez fazer parte dessa eleição, porque é justamente importante que faça parte dessa comissão quem não vai seguir para o próximo período, né? Tá, eu vou falar com ela, depois eu converso com a Marina, então. Perfeito. Tá certo? Então, se os demais membros do conselho dessa plenária concordarem, nós já teríamos, então, a indicação da Mara, e aí o Nizar, não sei como é que está, o Nizar está em alguma outra comissão,
se tem condições de pegar essa, se precisa trocar, como é que está essa situação? Então, eu tô com muita coisa já. Eu tinha até explicado para a Marina já que eu sou sempre parceiro, sempre me coloco à disposição, mas eu já tô com muita coisa mesmo, sabe? E também estou na comissão eleitoral ali do Conselho Tutelar também, para eleição, sabe? Tem o CMDCA também, bastante coisa para dar conta, então, Uhum. Aqui em no último CMD... caso, se faltar alguém, eu disse para ela que eu até ajudaria, mas por enquanto Aham. dá para ir vendo o pessoal que puder, Sim, depois ela pode falar comigo. tá. Tá, ok. Nizar, só para eu entender, só um último elemento. Você está em quais comissões aqui no CMAS? Aqui eu tô só na dos benefícios agora. Benefícios. Tá. É. Caso alguém entre nessa comissão no seu lugar, você teria como pegar a de eleição? Bom, daí a executiva analisa os documentos e depois passa para a gente, isso? Não, eu digo de alguém fazer a troca, né? Não, por isso que eu digo, daí a minha questão é mesmo ficar analisando a documentação, entende? Ah, tá. E todas essas questões assim, tal, que vai precisar de tempo para a gente analisar tudo isso. Que é Aham. a dificuldade que a gente tem também Ah, na entendi. comissão dos benefícios, que também a Tá, gente fica sempre remarcando, 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 porque, né? tá, tá. Tá, então, bem, se todo mundo estiver de acordo, a gente espera a Mara entrar em contato aí com a suplente dela. Existe algum não gov que não tem interesse em Quando que vai ser a continuar para a eleição? próxima? Oi? A eleição é quando? Eleição é em outubro, né, se não me engano. Outubro. É. Ah. Mas aí dá para fazer essa troca de comissão? Eu tô tentando criar possibilidades, né? Uhum. Eu estou tentando verificar cenários e para entender, criar a viabilidade disso funcionar. Na verdade, assim, a gente também não teria como repor essa vaga dele, porque Ah, a tá. comissão dele já está desfalcada. Tá. Né? E também aí tem que ver assim, ó, se tiver algum conselheiro não governamental que hoje é conselheiro, não queira estar no conselho na próxima gestão, esse conselheiro pode fazer parte da comissão. Né? A gente colocou, no caso, os nomes daqueles que não vão poder mesmo Sim. participar. Então, pessoal, se tiver o pessoal não gov, puder verificar com seus suplentes, mesmo titulares, que saibam que não quero, não vou querer, talvez, continuar na próxima, para 2024 e 2025, né, no conselho. Não tem água, é só livre. Né? Então, verificar aí e conversar com a Marina. A gente deixa até a próxima Daí o plenária meu para a nome fica gente de poder... reserva só, tá? Tá ok, Zé. E a gente então aguarda esse meio tempo até a próxima plenária para a gente decidir essa comissão. Todos de acordo? Sim. Aí, se tiver alguém contra, por favor, se manifeste. Se não, ficamos nesse aguardo do feedback dos conselheiras não governamentais. Dando, então, prosseguimento na pauta, vamos para a comissão de normas, parecer da comissão sobre solicitação de inscrição da entidade El Shaddai. Uhum. Representante da comissão de normas, quem está aqui presente? Nós temos a Ana e a Priscila. Quem mais? A Regi. Ana, Priscila, Regis, se puderem. E a Marina, mas ela não participou da reunião.
Eu posso tentar fazer a leitura, tá bom? Porque aqui também é meio barulhento, daí eu não sei se vai dar muito certo. A Ana Paula está sugerindo que alguém faça a leitura. Se ninguém da comissão dela puder fazer, não estiver num lugar tranquilo que dê para fazer a leitura, caso não dê certo, eu posso fazer, mas também pode ser que fique barulhento aqui um pouquinho. Alguém da comissão gostaria de ler? Oi, Rafael, boa tarde. A gente Oi. está localizando aqui o arquivo para tentar fazer a leitura. Ele está no drive, ele está no drive da comissão, está no drive da plenária. Se vocês abrirem o drive, está lá. Isso, a gente está localizando aqui para abrir. Só um minutinho. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem, eu vou iniciar a leitura. O parecer 01 de 2023, data da visita dia 13 de outubro, na entidade Instituto El Shaddai, endereço Pinheira, Estrada Geraldo Morretes, e a responsável pela instituição Marlene Emericiana Halpe Machado. O nível de proteção alta complexidade, serviço de acolhimento institucional. A entidade El Shaddai, inscrita no CNPJ 16.803.838.000 ao contrário 53, através de seu representante, a senhora Marlene Emericiana Halpe Machado, encaminhou à Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Assistência Social o requerimento de inscrição com a documentação para o registro junto ao SEMAS. Os aspectos observados. Em visita realizada no dia 13 de outubro de 2022, os conselheiros foram recebidos pela representante legal da entidade, a senhora Marlene, onde esta nos apresentou a estrutura física e as seguintes informações. O Instituto foi constituído em 2012, aí da coordenação dos psicólogos, uma social e 4 monitores de período integral. Esse para você está cortando. Sim, Marina, para mim está cortando. Está cortando também aqui. Priscila, está cortando o seu áudio. Se permitir, acho que... Priscila, se você permitir, eu pedi para a Cláudia ler. Cláudia não, para a Marina ler. Oi, Priscila, posso fazer a leitura? Porque está bem ruim o seu áudio, ele está com F também corta. E aí agora estava bom, mas agora ficou bem ruim, não está dando mais para entender o que você fala. O áudio estava cortando. Pode ser? A internet caiu lá. A Paula está dizendo. Marina, se puder ler, então, eu te dar. Eu vou dar continuidade, porque o comecinho ali deu para entender, eu acho, né? Sim, sim. Em visita realizada no dia... Está dando para ouvir? Tá? Sim. Tá. Em visita realizada no dia 13 de outubro de 2022,
Os conselheiros foram recebidos pela representante legal da entidade, Dona Marlene, onde nos apresentou a estrutura física e as seguintes informações. O Instituto El Shaddai foi constituído em 2012. A equipe é formada pela coordenação dos psicólogos, um assistente social, 4 monitores com atendimento período integral. Realiza o acolhimento e assistência a pessoas em situação de rua e dependentes químicos. A instituição atende somente homens. Possui 65 vagas, dentre as quais 7 são vagas sociais para as pessoas em situação de rua. Na data da visita, haviam 56 acolhidos no local, dos quais 20 residentes de Palhoça e os demais oriundos de outros municípios. Forma de acesso: através de convênio com o município de São José, através do Centro POP e por demanda espontânea. A internação é voluntária e o período de acolhimento é de 9 meses. São aceitas 3 recaídas após ser avaliada caso a caso individualmente. Visitas de familiares são liberadas, porém a maioria dos acolhidos vem de situação de vulnerabilidade familiar e não possui vínculos. Os acolhidos podem realizar ligações de 3 minutos a cada 15 dias. Realização de grupos de apoio para familiares dos acolhidos e ex-acolhidos uma vez ao mês. Consulta individual de familiares com psicólogo da instituição, reunião periódica com a comunidade, com palestras e informações sobre a prevenção do consumo de drogas. Possui programa de ressocialização após 6 meses. O acolhido passa 1 semana em casa e retorna para a instituição. No período matutino, são realizadas atividades de manutenção da fazenda, laborterapia, após o horário de almoço, sonoterapia, até às 13h40, e no período vespertino, reunião dos 12 passos narcóticos anônimos. Realização de consulta médica periódica 2 vezes ao mês ou quando necessário. A estrutura do local conta com açude, criação de animais, aves, vacas, cachorros, padarias próprias, refeitórios e academia. Toda quarta e sexta-feiras, profissionais voluntários vêm à instituição para dar aulas funcionais de jiu-jitsu. Realização de cursos de horticultura, piscicultura, em parceria com o Senai. Realiza encaminhamentos para o mercado de trabalho através da parceria com o sistema do Cine. A instituição se mantém através de doações e eventos beneficentes para arrecadação de fundos. Parecer da comissão. Após a visita, foi solicitada à entidade a atualização da documentação. Porém, nos documentos encaminhados, bem como no plano de ação da entidade, constam apenas os serviços relacionados ao encaminhamento institucional e tratamento de pessoas com dependência química. Deste modo, diante da visita técnica realizada, documentos apresentados e atividades executadas pela entidade, a Comissão de Normas, Regulamentos e Inscrições informa que, de acordo com o parecer sobre a inscrição de comunidades terapêuticas nos conselhos e do DF de Assistência Social, manifestado pelo Conselho Nacional de Assistência Social, em sua 308 reunião ordinária, realizado no dia 21 de julho de 2022, bem como esclarecido em nota explicativa, onde consta, consequentemente, não podem ser inscritos nos conselhos de assistência do município e do DF com essa oferta. O termo, essa oferta, se refere a serviços, programas e projetos das entidades atuantes na redução de danos de drogas, compreendidos por comunidades terapêuticas ou entidades de cuidados de prevenção, de apoio à mútua ajuda, de atendimento psicossocial, de ressocialização de dependentes do álcool e de outras drogas e seus familiares, os quais estão caracterizados, respectivamente, no parágrafo 1, 2, 3 do artigo 32 da Lei Complementar número 187, de 16 de dezembro de 2021. Assim sendo, a Comissão de Normas, Regulamento e Inscrição sugere o indeferimento da solicitação de inscrição para registro junto ao Conselho Municipal de Assistência Social, sendo que se apresenta submetida à apreciação e aprovação do plenário. Obrigado, Marina. Alguém gostaria de fazer algum apontamento? Pessoal da comissão?
Oi, Rafael. A minha internet ela tá um pouquinho ruim. Eu vou tentar colocar Ok. o que a gente observou, né? Uhum. A instituição ela é uma instituição boa, bem equipada, só que o foco deles é o atendimento realmente ao dependente químico, né? Sim. Ela até realiza algum acolhimento social ali com moradores de rua, mas não é o foco da instituição. Então, como na documentação apresentada não constava esse serviço, a Uhum. comissão optou por estar indeferindo esse pedido e futuramente, se a instituição resolver abrir esse serviço, está formalizando isso, né? Uhum. Para eles fazerem uma nova solicitação de inscrição. Aí, por enquanto, na data do que foi observado, como o foco era a dependência química, realmente a gente sugere o indeferimento. Ok. Deixa eu só voltar aqui. Posso fazer uma pergunta? Por Uma favor. instituição de comunidade terapêutica, ela teria que ter, para ela conseguir o registro no conselho, o que exatamente ela precisa? O maior número de vagas sociais ou desenvolver um programa excepcionalmente na instituição dela? Nesse Como? caso específico dessa instituição, a gente foi Sim. pego de surpresa por essa norma técnica, né? É uma norma técnica do Senas que determina que casas de acolhimento a dependentes químicos não se enquadram mais no serviço de assistência social. Por isso, o indeferimento dessa entidade. Outras entidades, até a gente tem uma semelhante no município, se eu não me engano, ali na Praia de Fora, se eu não me engano, é o Sereno, não vou te dar com certeza, que ele presta os dois serviços. Então, eles conseguiram a inscrição porque eles têm os dois serviços em separado. Eles têm o atendimento ao dependente químico e o acolhimento em pessoa de situação de rua. Então, ali foi uma situação onde foi possível fazer a inscrição, mas essa entidade El Shaddai, ela tem como serviço ali CNPJ, documentação, eles atendem somente a dependentes químicos. Então, por isso que ali nessa instituição não foi possível o deferimento da inscrição. Mas o que Isso quer diferenciou dizer, tudo... Desculpa, pode... isso que você está dizendo, então, quer dizer que se o El Shaddai ele se adequar a essas normativas, ela consegue também um Sim. registro no conselho? Ah, Foi até tá. observado pela gente que é uma instituição muito boa, a infraestrutura deles, o acolhimento ali, eles têm a parte, só que não está formalizado em documento, né? Então, a gente precisaria que eles ajustassem essa questão documental para que a gente pudesse fazer a inscrição. Entendi. Obrigada. Cláudia, só para complementar, a comissão, por favor, me corrija. É muito comum as entidades confundirem assistência social com público em vulnerabilidade, pessoas em vulnerabilidade. Então, se elas atendem pessoas em vulnerabilidade, elas entendem que elas fazem assistência social, só que não. Pessoas em vulnerabilidade são atendidas na saúde, na educação, são atendidas em outras políticas públicas. A vulnerabilidade não é uma característica exclusiva da assistência social. O que diz se é assistência social é se ela faz um serviço ou um projeto que está alinhado à tipificação. Então, no caso, vou pegar um caso mais próximo dessas entidades, seria o acolhimento de população em situação de rua. Eles vão acolher a população em situação de rua, seguindo as regras da tipificação para a população em situação de rua, desvinculado do serviço de comunidade terapêutica. Ambos podem ser público e pessoas em situação de vulnerabilidade ou risco social, mas o que caracteriza é o tipo de serviço executado. Então, ela tem que caracterizar esse serviço. E o público é pessoa de rua, em situação de risco, em vulnerabilidade, enfim. Mas o serviço tem que ser caracterizado. Ainda mais depois desse posicionamento do Conselho Nacional, né? que a comissão trouxe. Só para esclarecer, porque é uma confusão recorrente
das entidades, que elas, ao atenderem pessoas em situação de vulnerabilidade, geralmente por renda, né? Então, pessoas em situação de pobreza, extrema pobreza, enfim, elas acham que estão fazendo assistência social, política de assistência social. Só que não, elas têm que se enquadrar num tipo de serviço, né? E, na maior parte das vezes, elas estão executando política de saúde, né? Então, só ela tem que fazer essa diferenciação. Dito isso, alguém mais tem alguma dúvida sobre este parecer? Não tendo dúvida, eu vou colocar para votação o parecer da comissão sobre a instituição El Shaddai. Aprovação do parecer, 1 é sim, 2 é não e 3 é abstenção. Por favor, se manifestem aí no chat. Aprovado. Aprovado? Então, vamos para o parecer da comissão sobre a entidade CI Casa Grande. Marina, você consegue ler o parecer? Posso fazer sim. Obrigado. Parecer 2 de 2023. Data da visita 2 de março de 2023. Nome da entidade, CI Casa Grande, Espaço do Idoso Limitado. ME. Endereço na Rua Emanuel 303, Barra do Aririú. Responsável, Marinês Casa Grande. Nível de proteção, alta complexidade. Assistência 24 horas a idosos. A entidade CI Casa Grande, Espaço do Idoso, inscrita no CNPJ 10 688 008 0001-546, através de seu representante legal, a senhora Marinês Casa Grande, encaminhou à Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Assistência Social o requerimento de inscrição com a documentação para o registro junto ao CMAS em outubro de 2021. Em visita realizada no dia 2 de março, os conselheiros foram recebidos na entidade para observar a estrutura física e serviço prestado, constatando as seguintes informações. O CI Casa Grande, Espaço Idoso, funciona desde 2009. Atualmente atende 21 pacientes, porém somente um do município de Palhoça. A casa possui convênio com os municípios de São José e Santa Maria da Imperatriz. O ingresso é de forma privada e através de encaminhamentos do Sistema Único de Saúde, SUS, ou coparticipação das famílias. Não possui vagas sociais. Os dormitórios são separados por sexo. Os idosos realizam atividades semanais como fisioterapia e musicalização. As visitas dos familiares são livres. E nos finais de semana ocorrem as celebrações de aniversários e café coloniais para confraternizações com os familiares. A instituição relata que está passando por reformas, porém, durante a visita não foram observados indícios de obra. Relata também que irá abrir uma nova casa no bairro da Ponte do Imaruim para atender idosos acamados. A entidade possui 16 funcionários, enfermeiros, técnicos de enfermagem, cuidadores, conta também com serviços terceirizados de médico, nutricionista e fisioterapeuta. Todos os idosos são pacientes psiquiátricos e fazem acompanhamento pelo SUS. Os familiares ficam responsáveis pelas consultas. Parecer da comissão. Diante da visita técnica realizada, documentos apresentados e atividades executadas pela entidade, a Comissão de Normas, Regulamento e Inscrição informa que a entidade não atende ao padrão mínimo estabelecido pela Resolução RDC número 502, de 27 de maio de 2021.
a qual dispõe sobre o funcionamento de instituição de longa permanência para idosos de caráter residencial. A instituição também não atende a vagas sociais. Deste modo, a Comissão de Normas, Regulamentos e Inscrições sugere o indeferimento do pedido ao registro de inscrição da entidade CI Casagrande Espaço do Idoso Limitada ME, sendo que se apresenta submetido à apreciação e aprovação do plenário. Alguém tem alguma questão a colocar? Eu só queria fazer uma questão para a comissão, que no parecer vocês colocam de uma forma muito concisa, que a entidade não atende padrão mínimo estabelecido da resolução 502 de 2021. Será que vocês poderiam só não detalhar especificamente, mas de uma forma também, uma forma didática aqui, explicar para a plenária que padrão mínimo que essa entidade não atende, né, para caracterizá-la como uma instituição de longa permanência para idosos? Essa resolução, ela traz muito quanto à infraestrutura da residência. Ela é uma resolução, a gente solicitou, é da Vigilância Sanitária, eles fazem as vigilâncias em instituições de longa permanência, né? E ela dispõe ao espaço mínimo por quantidade de pessoa, aí dependendo da quantidade de idosos que a instituição atender, tem uma quantidade mínima de banheiros, de alojamentos, como esses alojamentos têm que estar dispostos, né? Esse a gente não especificou ali, né? Porque eu acreditei que não coubesse, mas Sim. só que é sobre isso, né? A instituição, ela em específico a Casa Grande que a gente foi visitar, era um local pequeno, tinham muito idosos para o espaço disponível, então a gente observou que havia muitos idosos por quarto, teve espaços na casa que a gente não teve acesso, que os profissionais não nos permitiram entrar, né? Inclusive, haviam apenas 2 banheiros na instituição, um no andar, que a casa tinha 2 andares, um no andar de cima e o do andar de baixo estava interditado, então os idosos eles tinham que ir para a rampa, era muito, enfim, fora todo o restante ali de ser uma instituição específica para tratamento de pacientes do SUS e psiquiátricos, né? Mas a própria estrutura física não atende aos critérios para acolhimento de idosos. Muito precária a instituição, apesar dela relatar que estavam fazendo reformas, né, que não foi observado, e dela relatar também que está abrindo uma nova casa na Ponte Maruim, mas também não foi passado endereço, nada. A instituição, ela não tem, acredito até, em discussão com os demais participantes ali da visita, da comissão, a gente acha que caberia até uma denúncia, porque por essa questão mesmo da estrutura física não atender a necessidade ali dos idosos. Bem precária, cara. Denúncia, vocês dizem a quem? A vigilância, ou ao Ministério Público, a quem? Talvez até a ambos, né? Não caberia, com certeza. Eu não sei se já, porque pela conversa que a gente teve informalmente, eu acho que a casa já tem algum processo junto com a prefeitura, porque a menina nos atendeu lá, assim, bem ressabiada. Ela até achou que nós éramos do Conselho do Idoso, né? Aí a gente se identificou e tal, mas eu acho que ela já tem alguma coisa nesse sentido de denúncia. Eu acho que eles já estão respondendo, mas acho que caberia, sim, uma denúncia ao Ministério para averiguar a situação daqueles idosos. E até mesmo com a sanitária também, se já não houver nada nesse sentido, para que eles possam estar indo lá e ver essa questão até com relação a essa resolução, a esses padrões mínimos, né? Que a instituição não oferece. Alguém tem alguma questão a fazer à comissão? Não? Então eu vou colocar primeiro... Vou colocar em votação. Só respondendo a Mara, que ela colocou aqui qual que vai entrar o pauta do Congresso da FECAM.
A gente tem mais, acho que, mais 2 itens de pauta, Tamara. Daí entra esse item. Vou colocar para aprovação o parecer da comissão sobre o CI Casagrande. Quem concorda com o parecer, 1 é sim, 2 não e 3 abstenção. Acho que terminou, né, Cláudia? Marina. Eu não estou conseguindo rodar aqui do lado de... Peraí, tem que comprar. Acho que é isso. Não, tá Aprovado, aprovado. tá. Gente, só na sequência, então eu estou colocando aqui aprovação do envio de denúncia à vigilância IMP, né, seguindo a recomendação da comissão. 1 sim, 2 não, 3 abstenção. Por favor, se manifestem também no chat. Aprovado. Aprovado? Ok. Último ponto de pauta da comissão é o plano de ação do Serviço de Proteção Social Básica, Média e Alta Complexidade e Cadastro Único. Não sei se tem um parecer sobre isso. Tem sim, eu posso ler também. Pode ler? Tem uma ata, na verdade, né, da comissão. Tá. Se puder ler, por gentileza. Aos 9 dias do mês de março de 2023, às 14 horas, reuniram-se na sala de reunião da Secretaria Municipal de Assistência Social os membros da Comissão de Normas, Regulamento e Inscrição para a realização de reunião extraordinária. Ao final do documento, estão relacionados conselheiros, membros dessa comissão que estiveram presentes. Conforme pauta, foram analisadas as documentações referentes ao plano de ação do ano de 2023 do Serviço de Proteção Básica, Média e Alta Complexidade, bem como o plano de ação referente ao cadastro único. Estiveram presentes na reunião para apresentação dos seus respectivos planos de ação a representante da Alta Complexidade, senhora Aline Maria Venâncio de Simas, a representante da média complexidade, Juscelia Oliveira Schneider, representantes do Serviço de Proteção Básica, Andréia de Abreu e Jane Chiquetti, e o representante do Cadastro Único e Bolsa Família, Josias João da Silva. Após análise de documentos, a Comissão de Normas, Regulamento e Inscrição sugere aprovação dos planos de ação encaminhados e realiza a seguinte sugestão: evitar a utilização de siglas e, quando indispensável, elaborar um índice com a descrição das mesmas. Sem mais, eu, Priscila da Cruz, relatora, encerro a presente ata, juntamente com os membros dessa comissão abaixo assinada. Foi isso. Ok. Priscila, alguém da comissão gostaria de se manifestar?
a gente só gostaria de colocar que estava tudo dentro do... As sugestões que a gente realizou ano passado quanto à elaboração do documento foram aderidas, assim, o documento estava bem elaborado. E plano de ação também, tudo dentro do normal. A gente teve uma discussão no dia, né? Os representantes de cada... da média, da alta e da atenção básica estavam presentes, então a gente não houve nada que houvesse necessidade de se ressaltar, estava bem dentro do esperado, e aí a gente sugere a aprovação sem nenhuma ressalva quanto aos planos de ação. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, tirar alguma dúvida para a comissão? Não? Eu vou pôr em votação. No chat, aprovação do parecer, planos de ação 2023. Um sim, 2 não, 3 abstenção. Está aberto, pessoal. Aprovado. Ok, obrigado. Então, vamos para os 2 últimos itens da reunião. Um é uma solicitação sobre o seminário da FECAM, foi apresentado pela Solange, atrás. Alguém saberia mais ou menos os detalhes? Eu lembro que ela colocou alguma coisa, mas eu não me atentei, não me recordo agora. Eu posso ler a informação que ela divulgou ali. Tá. O Seminário Estadual de Assistência Social é realizado desde 2010 em Santa Catarina. É um evento anual organizado pela FECAM e as 21 associações do município por meio dos colegiados regionais de assistência social. Tradicionalmente, conta com mais de 700 participantes, entre gestores e trabalhadores do SUAS de todo o estado. Durante o evento, são realizadas palestras temáticas relacionadas às políticas públicas de assistência social, momento de lançamento de livros e autógrafos. Contamos com a presença de palestrantes renomados do país. Neste ano de 2023, será realizado nos dias 24, 25 e 26 de maio, Centro de Eventos de Piratuba, Santa Catarina. No site do ESEM, consta a programação completa e demais informações. Tá. Aí a solicitação é de que conselheiros fossem... Ela coloca: bom dia a todos e todas. Gostaria de propor que seja incluída na pauta de março do Conselho como informe e que possam viabilizar a participação de conselheiros. Os temas serão importantes para a formação. Bem, alguém gostaria de se manifestar? A Mara gostaria de ir, né? Tá. Isso, Rafael, eu gostaria de participar, que desses 2 tempos que eu estou aqui, eu nunca participei de nada, né? Eu gostaria que se o conselho conseguisse financiar a minha ida, seria muito grato. Tá. Eu não recordo como é que funciona os recursos para capacitação em viagem do conselho. Mas acho que tem orçamento, né? Para isso. Eu também não sei muito bem, não, mas eu imagino que seja aqueles 3% lá, né? Eu acho que entra naqueles 3%, né? Porque o de capacitação, acho que da secretaria é a parte disso, do conselho fica naqueles 3%, né? As suplentes também podem, Clarice.
vou dar uma sugestão assim, eu não tenho certeza qual que é o recurso que utilizaria para pagar para conselheiro ir, tá? Porque daí tem o transporte, o hotel e mais uma diária para alimentação, enfim. Lá. O que a gente precisa ver ali, acho que precisa aprovar, verificar se o conselho aprova, né, que enviar conselheiros e requisitar isso. Segundo item, quantos conselheiras, e aí a gente faz uma consulta à gestão para saber se existe recurso disponível. Havendo recurso disponível, então a gente solicita a inscrição e esses custeios. Tá ok? Podemos seguir esse trâmite? Perfeito. Então eu vou colocar aqui para verificar se, para votação, se aprovam para o seminário de Piratuba. Lembrando, tá? A gente vai verificar se tem recurso para isso ou não. Está aprovado. Ok. Então, pessoal, agora é sugestão mesmo. Quantas vagas? Quantas vagas vocês acham que a gente pediria? Que a gente requisitaria? Ô, Rafael, só repete para nós, por favor, qual é a data. Eu não lembro. Marina, tu lembra a data? – 24, 25 e 26 de maio. Ah, tá. Então, uma quarta, quinta e sexta de maio. Eu não consigo me ausentar tanto. Nós temos duas conselheiras ali, acho que é a Mara E a Regi. e a Regi. E uma A suplente Cleonice também. fez esse questionamento, não sei se ela também estava com interesse, né? Rafael, mas vamos dar essa resposta hoje, neste momento? Não. A gente vai ter que fazer uma consulta ali para o que eu quero verificar se a gente vai ter que consultar a secretaria para saber qual é o recurso que dá para utilizar. E a gente já tem que uma ideia de quantas vagas a gente vai querer, né? E verificar Ele o valor colocou... também, né? Quanto que vai custar esse evento, tudo. Exato, quanto que custa o evento, quanto custa a diária e tal. Porque daí, por exemplo, colocamos 5 vagas. A gente vai verificar se tem esse recurso, qual é a fonte de recurso para pagar essa capacitação. Se for a mesma da secretaria, provavelmente tem. Se for só daqueles 3%, aí talvez aperta mais. E aí a gente tem que ver. Talvez não dá 5 pessoas, vamos em 3 ou 2, né? Então a gente coloca... Eu não consigo responder já. Nisa... 3 dias é muitos dias para ficar aqui. Não, é só para a gente ter uma ideia. O Nizar perguntou se não tem custo para os conselheiros. Não, ele é todo custeado, né? Tem que entrar a passagem, a hospedagem e o auxílio de custo ali da diária para alimentação, enfim, para passar os dias. No caso, são 3 dias de evento. Eu só preciso ver como faria. E aí tem que ver também um outro detalhe que eu não sei, né? Mas aí é interno. A data é 24... deixa eu pegar aqui. A data é em maio, Nizar. Acho que a gente falou, 26, 27, 28, alguma coisa assim, né? Não. 24, 25 e 26 de maio. E aí, como é que fica... eu sei como é que funciona o trâmite quando o GOV vai viajar para
um evento desse, como é que funciona a prestação de contas, como é que é feita a liberação. Quando vai ser, por exemplo, conselheiros não gov, como é que funciona esse trâmite? Então, a gente vai ter que entender isso também, como é que funcionaria. Mas eu acho que a gente vai... acho que o passo é requisitar, né? Aí a Marina dá uma analisada em custos gerais, e a gente faz uma requisição, uma consulta para a secretaria para ver dos recursos, da viabilidade dos trâmites para fazer tanto a compra quanto a prestação de contas disso. Tá, ok. Tá? Então, ali foi sugerido de 2 e foi sugerido, nós tivemos sugestão de 2 vagas e sugestão de 5 vagas. Quantas vagas, pessoal? Esse é o ponto que a gente vai requisitar. Se eu conseguir me ausentar aqui, eu posso ir. Você acha que a gente faz uma consulta para 5 vagas e depois, se for menos, a gente corta? Pode ser? Sim. Sim. Tá. Então. Se alguém for contrário, por favor, se manifesta agora. Não? Todo mundo ok? Então, eu vou colocar aqui, daí a Marina a gente conversa para ver 5 vagas. Tá? Perfeito. E aí, então, o último ponto de pauta, a Cláudia trouxe uma sugestão de que nós façamos, não todas, mas pelo menos alguma, plenária presencial. E gostaria de verificar com vocês se há o interesse de todos ou da maioria de realizarmos alguma plenária presencial do Conselho. A gente tem esse... Não, eu entendo que a reunião online é um facilitador, né, para todos. Mas veja, nós fazemos parte de um grande grupo e se bobear, nós nos cruzamos na rua e pessoalmente a gente nem se reconhece. Então, assim, ó, eu vejo com as meninas aqui que fazem parte do CMDCA e eles fazem plenária ao vivo, eu não gosto de comparação, mas estou comparando. Eles fazem plenárias presenciais, nossa, elas voltam assim, no entusiasmo, assim, nossa, eu vejo o quanto que é importante isso. Então, assim, ó, a gente nem se conhece. Tem vozes aqui que eu escuto e não abre a câmera, eu não faço ideia quem seja a pessoa, e mesmo que ela abra, eu não sei quem é a pessoa. Nós nos conhecemos aqui, mas mal é mal de nome. Então, eu acho que isso fortalece a equipe, de vez em quando a gente fazer uma reunião presencial. Pode ser, de repente, podemos escolher uma reunião, uma que a pauta seja mais reduzida, mas é difícil. Sim. É difícil. Assim, eu entendo toda essa problemática, essa questão da logística, mas eu acho assim, para nos fortalecer, enquanto pessoas, nós somos pessoas que falam de pessoas, de problemas de pessoas e não nos falamos pessoalmente. Eu, assim, no meu entender, assim, falta um pouco esse tato, assim, para a gente, sabe? Eu acho que isso está sendo não vou dizer uma falha, mas é algo que nós podemos melhorar, essa nossa comunicação. Quando eu abri a boca para falar, eu gostaria que vocês associassem o nome à pessoa. Imagina quantas vezes a gente já se cruzou no shopping. Inúmeras. Pelo chat aqui, eu acho que o pessoal está concordando em fazer isso, sim. Só uma... Aí é verificar se a gente faz uma já programada, por exemplo, a próxima, a gente delibera que a próxima vai ser presencial. E aí verificar também se alguma instituição, algum serviço se dispõe a nos acolher para essa reunião. Né? Isso mesmo. Sim, é bom, porque eu entendo que eu já ia até falar sobre isso, porque agora o pessoal do conselho, eles estão numa sala minúscula, né? Lógico que não cabe todo mundo lá, mas Sim. nós podemos ver essa viabilidade de ser feito numa instituição, como aqui, por exemplo, na associação. Seria ótimo. Acho que nós não teríamos problemas, de repente, de fazer aqui. Ou qualquer outra instituição, eu vou até conversar com o presidente sobre isso, ou qualquer outra instituição. Mas eu acho que seria bacana, isso ia nos fortalecer. Olha, eu acho que não precisa nem votação, né? Tá todo mundo de acordo ali no chat.
Se alguém discordar, por favor, se manifeste. Não é para todo Sim. mundo, ok? Mas acho que então a gente pode tirar uma próxima reunião, a gente fazer ela presencial. Tá? Sim. Eu não sei fazer todas, mas talvez fazer a cada 3 meses, a cada 4 meses, uma presencial, para a gente ter esses encontros. Enfim. Tá, ok? Não, concordo, não precisa ser todos. Eu entendo que a logística é complicada, né? Então, fica deliberado para a próxima reunião ser presencial, e aí a gente só tem que estudar se talvez a Dona Laura ou outra instituição. Tá ok? Eu acho que pode conversar com a Marina, a gente organiza melhor ao longo das semanas. Ô, Rafa, E deixamos, então... Oi? eu esqueci de fazer uma inclusão de pauta, mas eu coloquei um informativo que foi sobre a comissão da conferência, né? Não sei se todo mundo viu, a gente teve o primeiro encontro da comissão, né? E ali tem sugestão de data para realizar a conferência, né? A gente mais ou menos definir a data para começar a procurar o local, né? E essa semana... Então, peraí, então tem uma aprovação sobre isso para ter que ser feito. Eu esqueci de colocar. Então só vamos acabar aqui. Então, está deliberado, próxima plenária presencial. Ok, pessoal? Ok. Ficar, então, só na sequência, acertar com a Marina, e daí a gente vê onde vai ser esse local, né? Qual a instituição, o serviço. Tudo certo? E agora, então, pegando esse gancho que a Marina trouxe, tem alguém aqui da comissão da conferência para se manifestar? Regi, tem a Regi, tem a Vanessa. Puderem, então, passar para a gente o que a gente precisa deliberar? Quais são os posicionamentos que a comissão tirou e o que a gente precisa decidir, aprovar, né, ou mudar? Oi, posso falar? Fica à vontade, Regi. Na nossa reunião, acredito muito que a gente depende apenas da data para poder encaminhar a solicitação do espaço. Então, ficou a sugestão da primeira semana de julho, desculpa. Então, se vocês concordarem com essa semana, a gente já trabalha no encaminhamento da organização do espaço e também dos palestrantes conforme cada eixo. E também ficou de decidir se vai ser um dia ou 2, né? Porque a comissão entende que dá para fazer num único dia. Então, isso daí também é importante decidir, porque através disso dá para saber, vai conseguir um local para um dia só, para 2, alimentação para um dia só, para 2. Então, tem que definir também se vai ser num único dia ou se serão em 2 dias. Alguém... Então, vamos deixar primeiro sobre a data. A data é a primeira semana, né? De junho. Julho. Julho, de 3 a 7 de julho é a primeira semana. Então, alguma data nessa primeira semana. Tá. Então, vamos colocar aqui. Vou pedir uma votação rápida, né? Aqueles que estiverem de acordo com esse período para ocorrer a conferência, permaneçam como estão. Quem for contrário, por favor, se manifeste agora. Ninguém se manifestou, contrariamente. Então, está aprovado este período, primeira semana de julho, para ocorrer a Conferência Municipal de Assistência Social. Dito isso, agora, então, tem uma segunda questão, que é se a conferência ocorrerá em um dia ou em 2 dias. Então, agora, por favor, aí precisa de uma manifestação da comissão sobre isso.
A comissão defende que seja em um dia só. É isso? Isso. Sim, eu acredito muito que uma conferência bem organizada o período todo, matutino e vespertino, ela é mais produtiva. Tá. Pessoal, o que vocês acham? Alguém concorda? Alguém discorda? Meu posicionamento? Então, vou colocar em votação. A proposta da comissão é que a conferência ocorra em um único dia, no período de manhã e à tarde, né? Aqueles que são favoráveis permaneçam como estão, contrários, por favor, se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, então a comissão está aprovado que seja em um único dia. Perfeito, tá ok. Eu só dou uma sugestão, tá? E aí para a comissão dele debater internamente, não precisa concordar ou discordar à vontade. Em um único dia, a gente sempre tem um palestrante, né? Geralmente no período da manhã. Eu já, há muitas conferências, sou favorável, é um posicionamento complicado, mas eu sou favorável a nós não fazermos essa palestra. Eu acho que ela toma muito tempo que a gente poderia usar para debater os eixos, fazer um debate maior sobre os eixos especificamente, antes de irmos para as discussões dos eixos, né? Ou então de começar de manhã os eixos e encerrar de tarde. Acho que a palestra ela ocupa tempo demais e não, ela é bacana, ela enriquece, né? É bacana de ver um bom palestrante que entende da resistência, mas entendo que em um único dia ela acaba não contribuindo para a discussão nos eixos. E aí ter mais tempo para os eixos, vejo como melhor. Mas esse é um entendimento meu, acho que a comissão debate, se quiser o palestrante, coloca o palestrante, né, a plenária, é só uma ideia. Gente, Rafael, oi. Obrigada pela contribuição, realmente é uma questão a ser pensada, por conta de eu ter a compreensão que o palestrante ele serve para dar um alerta em relação às oficinas, né, os temas que serão debatidos. Então, eu faço a sugestão, de repente, também para a gente pensar numa palestra em que não tome a manhã toda, né? É um tempo hábil para só assim, para dar uma pincelada, fazer uma abertura, porque eu também acho fundamental as pessoas que não fazem parte da assistência ou que não são envolvidas diretamente, que elas tenham conhecimento. Sim. A minha preocupação maior é que eu já participei de várias conferências que quando tu vai para as oficinas, a galera que está lá não sabe nem que tema é aquele, nem o que a gente está debatendo. Então, de repente, a gente estuda, faz uma análise em relação a essa situação, tá bom? Ok. Gente, alguém gostaria de fazer... A pauta está esgotada, né? Encerramos o trabalho do dia, só abro agora um espaço caso alguém queira fazer algum comentário, algum apontamento que não esteve na pauta. Não tendo comentário, alguém gostaria? Eu só de agradecer mais uma vez a compreensão de todo mundo, porque realmente, excepcionalmente hoje, eu não estava nada bem. Quero agradecer você, Rafael, mais uma vez o meu socorro e o paciência e entendimento de todo mundo. Mas foi uma ótima área. Desejamos melhoras para você. Que se recupere logo, porque dengue não é fácil. Não é. Não. Gente, um abraço então para vocês. Todos e todas tenham uma boa tarde. Obrigada, Rafael. Boa tarde. Boa semana. Até a próxima. Boa tarde. Até.